Eu botei para gravar agora. Você conseguiu ver o documentário ou ver alguma coisa que eu deixei no Classroom? Pode responder no chat. Tudo bem. Olá, pessoal, boa tarde. Eu perguntei aqui para Laís se ela tinha conseguido ver alguma coisa que eu tinha deixado disponível para vocês, né? Tudo bem. Eu perguntei se vocês viram um documentário ou se conseguiram ler algum link, conseguiram ver os livros que eu deixei lá no Classroom. Vocês podem responder no chat. Que aí eu tenho uma ideia, assim, né, de por onde começar a aula, com base no que vocês conseguiram ver também. Se não conseguiu ver, também não. Tudo bem, galera. Eu vou fazer um apanhado. Vou fazer um apanhado das coisas que eu passei para vocês, e aí depois vocês veem, e aí, enfim. É isso. Então, a nossa aula de hoje vai ser sobre meio ambiente, né? E aí eu botei esse documentário para vocês, que assim, eu vou falar de meio ambiente, falou aqui, eu vou falar de meio ambiente em alguns sentidos específicos, e aí vocês vão falando no chat também, as ideias de vocês. E os temas que eu vou falar hoje vai dar para relacionar com muitas outras coisas que não é o foco do que eu estou tratando aqui hoje. Mas, bom, primeiro é esse documentário que está disponível na Netflix, mas eu botei para vocês, eu acho que um site que dá para todo mundo acessar, mesmo que não tem Netflix. E aí ele tipo é meio que um manifesto assim, vegetariano, ele tem muita abordagem do problema de consumir carne e o quanto não dá para você se dizer um ambientalista ou uma pessoa que de fato está preservando o meio ambiente de alguma forma ou não ajudando na completa destruição dele, né? Se você come carne. Eu não sou vegetariana, nem vegana, nem nada. Mas eu já vi esse documentário acho que umas 2 vezes. E todas as vezes eu me senti um lixo por comer carne. Então ele tem um pouco disso. Ele tem, tipo, uma cena que mostra... Tem umas cenas bem ruins, assim, sabe? Sobre a indústria da agropecuária e tal. Tipo, dos lugares apertados que os animais vivem. Aí tem, tipo, o abate de um pato, eu acho. E é bem... né? Tô falando, assim, né? Porque vocês vão ver ainda. Então, só para vocês terem uma ideia de que tem uma imagem impactante, que é a do cara lá matando o pato, mas tem essas imagens e de que em que condições os animais vivem, né? Em que condições essas peças de carne que a gente compra no mercado, que um dia foram seres vivos, viveram um curto espaço de tempo que tiveram, né? E aí, enfim, o cara que produziu o documentário, ele começa falando de um outro documentário mais antigo. Eu acho que esse documentário que eu passei para vocês foi produzido em 2014, mais ou menos. E o outro documentário que ele começa referenciando é tipo de 2006. E esse primeiro documentário, ele também, né, tipo, é um manifesto de que o planeta está acabando, vamos parar. Indústria, pessoal, calma aí, não vai ter muito tempo. E a gente está destruindo os nossos recursos, o nosso planeta, o nosso solo, tudo. E aí, né, o cara que produziu, ele começa falando que ele viu esse documentário e aí desde então ele ficou impactado porque
a gente estava destruindo o planeta, e aí, enfim, ele começou a tomar banhos mais curtos, ele começou a fechar a torneira enquanto escovava dente, ia de bicicleta para os lugares, enfim, e reduziu o gasto de água assim que ele tinha em casa, com banho e tal, e com o automóvel, né? Tipo, os gases poluentes dos automóveis. Mas aí, eu não lembro exatamente assim quando que ele se deu conta de que a carne também era um problema. E aí ele falou que pesquisando, né, e tal, ele viu alguém falando disso, né, tipo, de que a indústria da agropecuária, ela está causando uma destruição muito maior do que a indústria automobilística, as indústrias, a fumaça e essas coisas do tipo. E que, assim, a gente tomar banho de 1 minuto, de, sei lá, fechar a torneira para se ensaboar, não era nada se no final de semana a gente comesse um Big Mac, porque o gasto de água que tinha para produzir aquela carne era muito superior à quantidade de água que a gente economizava, sabe? Tipo, a gente tampava o sol com a peneira, basicamente, fazendo essas coisas assim, né, que geralmente o pessoal fala que é sustentável, é bom para o meio ambiente, gente, fazer esse tipo de coisa. E aí é que ele começa a falar que não tá adiantando nada a gente fazer isso e continuar comendo carne da forma que estamos comendo, né? E aí ele fala especificamente dos Estados Unidos, do consumo de carne nos Estados Unidos, né? Que é muito grande, é maior do que no Brasil. E ele fala que se as pessoas se alimentassem como os estadunidenses se alimentam, não ia ter carne para todo mundo, sabe? Não ia ter como botar tanta vaca em pastos para alimentar essas pessoas. E que eles tinham que diminuir o consumo de carne deles, porque as vacas elas liberam metano para o meio ambiente, que é um gás muito poluente, durante o processo de. Enquanto elas estão, tipo. Como é que é o nome disso? Quando você se alimenta e aí seu corpo tá lá, sabe? Tipo, triturando o alimento. Enfim, esse processo aí que o seu corpo tem que fazer quando você se alimenta. E aí elas soltam gases poluentes no meio ambiente. Isso, digestão, obrigada, Laís. Elas soltam gases poluentes a partir dos puns, né? Tipo, e aí, sabe, liberam um monte de coisas péssimas para a camada de ozônio e tal. E que essa quantidade de vaca, isso tudo, a alimentação que elas tinham, era muito pior do que a indústria automobilística, que, enfim, outras indústrias. E ninguém queria falar disso. Ninguém queria falar sobre o problema do consumo de carne. Quando ele estava produzindo um documentário, né, ele percebeu que era um assunto assim muito perigoso de fato, porque as pessoas que ousavam falar disso, né, elas eram mortas. Elas simplesmente eram assassinadas ou silenciadas de alguma forma. E ninguém queria tocar nesse assunto, sabe? Tipo, nem Greenpeace queria conversar com ele, porque enfim, não tinha motivos esclarecidos, mas assim, minimamente porque tinha medo do que poderia acontecer com os representantes, né, dessa instituição. E aí, além dessa parada, né, do gás que elas liberam, também tem a questão da água, né, que alimentar uma vaca é muito caro. Sim, você gasta muitos quilos de água, muitos quilos de alimento e muitos litros de água para alimentar essa vaca, né? E vaca, galinha, boi, porco. E para você fazer de fato a carne, né? Tipo, depois do abate desse animal, você transformar isso num produto que vai para o mercado, também gasta muita água. E aí ele estava falando, né, tipo, que novamente não adiantava a gente economizar esses litrinhos de água no banho e se alimentar dessa forma. Além disso, né, ele fala que o que era gasto o que é gasto para alimentar essas vacas daria para alimentar toda a população mundial, sabe? E contando com as pessoas que estão passando fome. Então, a que custo a gente está fazendo isso, né? Porque
o gado, né, a indústria agropecuária, ela vai para os países que são subdesenvolvidos, né, os chamados em desenvolvimento. E aí, enfim, eles vão lá, desmatam uma área, transformam aquilo, tipo, num pasto só, sabe? Tipo, derruba a árvore e tal. E aí, enfim, bota o gado ali. E esse gado, na maioria das vezes, ele não vai ser consumido por as pessoas que moram naquele país. Então, você vai lá, destrói um ecossistema de um país em desenvolvimento, subdesenvolvido, ou como queiram, e essa carne vai alimentar os países desenvolvidos, né? As potências. Então, é novamente aquele ciclo que a gente vê dos países do sul, né? Na perspectiva de mapa mundi, sendo explorados para benefício dos países do norte. E, além disso, tem um problema de derrubada de florestas, né? Que eu citei, que, enfim, destrói um ecossistema para botar o gado. E aí é um debate que a gente está tendo muito, assim, no governo Bolsonaro, porque na reunião que eles tiveram, né? Agora não foi agora, foi, tipo, sei lá, junho, julho, então, quando estava no auge da pandemia, né? E eles falaram, tem que aproveitar esse momento para passar a boiada, né? Tipo, um dos ministros lá responsáveis por essa parte do meio ambiente. O que é passar a boiada? É basicamente você liberar para o pessoal da indústria agropecuária desmatar o meio ambiente, acabar com o ecossistema de populações que moram nesses lugares, né? Tipo, populações tradicionais, quilombolas, indígenas. E você degrada tudo, você transforma tudo em pasto e fala que isso é para o bem da economia, ou que como o digníssimo presidente disse, né, são os quilombolas que destroem o meio ambiente, são os índios que destroem o meio ambiente, não é a indústria agropecuária, não são os fazendeiros, né, segundo ele, mas todos os fatos mostram o oposto. Então, além disso, né, essas árvores, né, que são retiradas, que são derrubadas desse ecossistema, elas vão para a indústria madeireira. Então, além do agronegócio, tem as madeireiras que também estão nesse mesmo pacto narcisista de destruir o meio ambiente em prol de dinheiro, sabe? Tipo, poder. E é isso, eles não estão se importando. E aí, a partir desse documentário, né, a gente pode falar muitas coisas, né? Se, por exemplo, o tema da redação for sobre o movimento vegetariano, o movimento vegano, não sei se vai ser, ninguém sabe. Mas, sei lá, vai que seja, sabe? Sobre consumo, sobre esse tipo de coisa. Vocês podem citar esse documentário. Se for sobre a fome, vocês podem citar esse documentário. Se for sobre destruição do meio ambiente ou da camada de ozônio, enfim, novamente, vocês também podem citar. Então, esse documentário ele é bem pertinente assim nesses assuntos, né? Vocês podem usar ele na introdução como repertório e depois você aprofundar, né, no desenvolvimento com os temas específicos que vocês querem. Mas, enfim, vejam que ele é muito bom. Vou passar para o próximo assunto aqui. Quando meu slide quiser passar, tá, gente? Mas vocês entenderam o que eu falei? Aproveitando aqui que meu slide não está passando. Tem que clicar na tela. Sim, né? sim. Sim. Eu estava clicando, Leonardo não estava indo. Beleza, então. Aqui eu fiz assim uma retrospectiva de tragédias ambientais do ano passado. Por quê? Esse ano, não que a gente não tivesse tragédias para falar esse ano, mas, por exemplo, se o Enem cobrasse alguma tragédia específica
ele não cobraria, provavelmente, desse ano, porque geralmente eles fazem a prova com uma certa antecipação, sabe? Tipo, não é tipo um tema desse ano que vai cair esse ano, talvez caia ano que vem ou nos próximos anos. Mas geralmente eles pegam coisas de outros anos. Inclusive, esse ano faz 5 anos da tragédia de Mariana e, né, talvez, né, seja um assunto que eles vão abordar. Tem tempo que eles não abordam o meio ambiente. Então, assim, eu acho, na minha cabeça, que tem uma probabilidade alta deles falarem de meio ambiente ou de assuntos específicos. Aqui eu botei, né, o desmatamento da Amazônia. Esse ano a gente teve o Pantanal pegando fogo, então, né, tipo, a Amazônia pegando fogo, o Pantanal pegando fogo, tudo pegando fogo. Então, eu acho interessante. Assim, tudo que eu escrevi aqui, eu peguei de um link que tá lá no Classroom, então vocês não precisam se preocupar. Brumadinho também, né, que foi o rompimento da barragem. Foi a mesma situação de Mariana, o rompimento de barragem novamente, ambas em Minas Gerais, e ambas, além de ter acabado com o ecossistema daquela região, né, de ter matado aquele espaço, também matou muitas pessoas, muitos animais, mesma coisa de Amazônia, Pantanal, muitos animais foram atingidos com essas coisas, e muitas vezes a gente não vê, né, tipo, o pessoal falando dos animais, da fauna desses lugares que foi atingida, né, além da flora, além da questão do humano, a gente não vê o pessoal falando dos animais, né, como grandes manchetes, mas no Pantanal teve imagens bem fortes de animais com as patas queimadas, macaco, enfim, bem triste. Não bota esse tipo de imagem, não as vê, e é por isso que não vai ter aqui, mas se vocês quiserem ver, tá no Google. Mas enfim, Brumadinho, rompimento da barragem, Mariana também foi rompimento de barragem. Não, o pessoal de Mariana, ninguém foi responsabilizado até agora, então, problema. Tá, enfim, a extinção de áreas protegidas, é o que eu falei com vocês do governo Bolsonaro, né? Eles estão tentando, assim, fazer o máximo para que não tenham áreas protegidas, para que as terras indígenas sejam diminuídas, né? Porque nas terras indígenas, que são demarcadas, né, você não pode fazer intervenções, né? O governo, instituições privadas ou qualquer coisa do tipo não pode botar a indústria lá dentro, destruir, degradar o meio ambiente. E aí eles estão tentando o máximo possível acabar com essas áreas que são protegidas. E, enfim, que tem outras coisas. O derramamento do óleo eu acho interessante também, porque também é um crime que ninguém foi responsabilizado até agora e muitas famílias foram atingidas. Tem a questão também do trabalho, né? Tanto Brumadinho, Mariana, o óleo, né? Tipo, o Nordeste é um lugar que tem muito a questão do turismo, né? Tipo, como fonte de renda daqueles lugares. E o óleo no litoral, com certeza, foi uma coisa que impactou o turismo naquela região. Então, pensando numa redação que fale sobre a questão do trabalho, sobre turismo como fonte de renda, como, enfim, uma coisa muito importante numa determinada região, igual é o Carnaval no Rio de Janeiro, por exemplo, vocês poderiam citar também esse derramamento de óleo que teve nas praias do Nordeste. Gente, meu slide tá com algum tipo de problema. Uma hora acho que ele passa. Passou. Aqui eu botei algumas imagens, né? Não botei imagem de pessoas, nem animais, nem nada. Só, de fato, as tragédias. Então, aqui tem Brumadinho, que vocês estão vendo, né? Tá tudo destruído, cheio de lama. Aqui Mariana, que, novamente, tudo destruído. Aqui as queimadas no Pantanal, né? Além disso, além dessas queimadas, a gente teve também, a gente está tendo ainda, no caso, o apagão no Amapá,
que é um problema que foi de uma empresa privada, no caso, que não fez as devidas manutenções. E quem está tendo que arcar com os custos é o poder público lá. Então, também é um caso que teve pouca repercussão no início, né? Tipo assim, eu moro no Rio de Janeiro. Então, aqui, assim, a notícia foi chegar, tipo, 2 dias depois que eles estavam sem luz, sem água, sem nada. E a gente vê, né, tipo, descaso das grandes mídias com casos que não são nesse eixo Rio-São Paulo. E poderia ser uma coisa também, talvez, se a redação cobrasse alguma coisa sobre veiculação de informação, mídia, jornal, não sei, coisas do tipo. É um assunto atual que vocês poderiam abordar, que seria diferente, inovador, não seria aquele mais do mesmo. Então, enfim, é um assunto também para vocês falarem. E aqui embaixo tem o óleo, né? Tipo, toda essa mancha preta que é óleo. E aqui eu fiz uma retrospectiva do ano passado, numa perspectiva mundial, né? Tipo, os incêndios da Austrália, que a gente viu, aqueles cangurus pegando fogo, as patos, enfim, muito triste. Ciclone, Moçambique, né? Que aí, novamente, entra a parada da mídia, né? Que é uma coisa que não é noticiária. Quando a gente vê quando tem tragédia na Europa, por exemplo, a gente fica sabendo, tipo assim, na hora, né? Tem um plantão, todos os jornais estão falando disso, o Facebook tem filtro para sua foto de perfil. E quando é em lugares tipo Moçambique, ninguém fica sabendo. Parece que não existe nada lá, ou que se existe, tudo bem, essas pessoas não são tão importantes. E também botei a questão do calor grande na Europa, né? A gente vê que os níveis a temperatura tem subido bastante. A gente percebe isso aqui, né? Tipo, no Brasil, o verão tá cada vez mais quente. Tem dia que fica insuportável, que as pessoas passam mal com o calor, né? E não é assim alheio, sabe? Não, o aquecimento global não é uma mentira. Não sei se vocês acreditam que o aquecimento global é uma mentira, mas enfim, eu não acredito. E tem dados que provam, sabe? Também não é só sobre crença, né? Tipo, eu acredito ou não acredito. Tem muitos dados que provam que é real. Tem um aquecimento global, a gente está desmatando as florestas, a gente está acabando com o ecossistema, e tudo isso tem um impacto. E, enfim, aí eu botei essa questão aqui da Europa. E aí são coisas que vocês podem citar, tá, gente? Só para constar por que eu tô falando disso. São casos que vocês podem citar na redação e que se caírem, né, tipo, alguma coisa específica, vocês também sabem mais ou menos do que se trata. É meio lógico, mas assim, a gente tá num nível de discussão que a gente tem que provar que a Terra não é plana, sabe? Então parece que tudo aquilo que parecia que estava muito concreto já, né? Tipo, ok, sabemos que a Terra é um globo, beleza, já passamos dessa fase, vamos avançar. Parece que a gente voltou, assim, tipo, não gosto dessa perspectiva de avanço e de estamos evoluindo, mas na questão do debate, né, tipo, de uma perspectiva de que a gente já entendeu qual é a esfera que a gente habita, tá complicado. Então, sei lá, né? Acho que é bom a gente falar, às vezes, o óbvio para o pessoal se acalmar. Inclusive, tem um documentário na Netflix que é dos terraplanistas, né, falando sobre por que eles são terraplanistas, sabe? Tipo, qual é a base deles? E aí é interessante também vocês verem. Exatamente. A Duda Cruz falou no chat. O negacionismo está sendo bem comum de ver hoje em dia. Exatamente. Essa parada dos terraplanistas, né? É uma coisa que está bem alta. Negar o aquecimento global, negar as queimadas, né? Por exemplo, teve gente, o presidente da República, que falou que não estava tendo queimada no Pantanal. Não estava tendo. A fumaça que estava chegando em São Paulo era, sei lá,
ilusão de ótica, era, não sei, coisa de petista. Mas, enfim, aqui eu botei crimes sem responsabilização, né? Eu já falei que não teve... Ninguém, de fato, foi culpado como deveria ser. Tragédia de Brumadinho, por exemplo, Mariana, o Museu Nacional, né? Não sei se vocês lembram, mas no ano retrasado, eu acho que foi ano retrasado, o Museu Nacional do Jardim Botânico aqui no Rio de Janeiro pegou fogo. E é simplesmente por uma má gestão, né? Tipo, foi a fiação do lugar que pegou fogo, destruiu muita coisa, assim, tipo, muito importante, que o pessoal fazia muitos estudos. E é mais um descaso do poder público. Novamente tentando passar o slide, passei. Foi em 2018. Obrigada, Emily. Foi ano retrasado então mesmo. Porque eu tô perdida, esse ano parece que não existiu direito. Enfim, eu quero que vocês me falem o que vocês entendem como racismo ambiental. Se vocês conhecem esse termo, se vocês têm alguma ideia do que seja, se vocês já leram sobre. Podem falar no chat ou abrir o microfone, tanto faz. Beleza, galera. Esse termo também é novo para mim. Apesar de eu pesquisar muito sobre racismo e tal, não tanto sobre meio ambiente, confesso que não sou muito inteirada dos assuntos ambientais, mas o termo racismo ambiental é bastante novo para mim. E aí eu separei uma definição aqui, que eu não botei no slide, que eu queria perguntar para vocês, que diz... É o racismo ambiental, causador de injustiças cometidas contra grupos vulneráveis, geralmente durante a realização de políticas públicas ou obras do setor privado. Essas violações de direitos ocorrem tanto no campo como no meio urbano. O que isso quer dizer? Quando a gente vê, por exemplo, muitas fábricas, muitos depósitos ou muita coisa do tipo construída ou sendo construídos, né, ainda em lugares que são mais afastados do centro, em lugares que são, além de mais barato o terreno, né, para construir aqueles prédios, né, a mão de obra também é mais barata. O que eu quero dizer com isso? Que... Gente, vocês estão me ouvindo? Que apareceu que minha conexão está instável. Mas enfim, qualquer coisa vocês põem no chat se estiver cortando. Que tem muita indústria, muita fábrica e muita coisa sendo construída de maneira irresponsável em lugares que são habitados por pessoas de classes sociais mais baixas. E eu, por exemplo, eu moro num lugar que é bem afastado do centro da cidade, é bem afastado do centro de qualquer coisa. É uma área urbana, mas que aqui perto, tipo, não tem nada, sabe? Tipo, não tem hospital, não tem escolas com ensino médio, não tem nada disso, assim, sabe? Tipo, no bairro que eu moro e nos bairros que fazem uma fronteirazinha. E aí, de uns anos para cá, as lojas têm construído muitos depósitos por aqui. E aí tem, tipo, depósito do Guanabara, depósito da Renner, depósito do não sei o quê. E, obviamente, que isso tá... a área que eu moro era mais cercada, né, por área verde, né? Isso aqui, há muitos anos atrás, muitos mesmo, era uma área indígena, e aí, com a colonização portuguesa... Ai, gente, um minuto que meu pai está me ligando. Deixa eu desligar e avisar para ele que eu não posso falar. Mas, bom, com a colonização portuguesa isso virou uma fazenda, então era um lugar que tinha muito verde. Deixa eu avisar, peraí. Continuando.
E aí vocês podem imaginar, assim, né? Depois, com a industrialização, isso virou um conjunto habitacional para trabalhadores de uma empresa específica e depois foi crescendo, né, o bairro, e aí foi acabando com essas áreas verdes e essas indústrias estão piorando a situação, né, porque, enfim, está literalmente acabando com toda a parte verde do bairro. E, por exemplo, a tragédia de Brumadinho e Mariana, no qual as barragens, elas simplesmente estouraram, né? Tipo, rompeu a barragem e é isso. Era num lugar que tinha a maioria da população de classe social baixa, pessoas pardas e pretas, e que essas famílias foram destruídas, sabe? Se não perderam um ente da família, tiveram a perda de suas casas, do seu trabalho, né? Porque muitos trabalhavam nessas empresas das barragens e que foram afetadas de alguma forma com essas tragédias do meio ambiente. E é que eu botei um dos casos, né? Aqui embaixo eu botei o link. Esse link não tá lá no Classroom, mas eu botei ele aqui embaixo. Mais de 800 famílias quilombolas poderão ser expulsas de seu território para a expansão do centro de lançamento de Alcântara, em convênio firmado com os Estados Unidos. O anúncio do despejo das famílias aconteceu no fim de março, meio à pandemia de Covid-19, sem que os quilombolas tenham sido previamente consultados, como determina a convenção, enfim, pipipoabó. Esse é um dos exemplos de racismo ambiental, né? 800 famílias, né? Não uma família, que vão simplesmente perder toda a sua vida, né? Todo o meio que viviam, a sua casa, porque vão construir uma coisa lá, sabe? Assim, como se toda a história daquela família não importasse. É igual tem, tipo, nos grandes centros urbanos, né? Quando simplesmente acabam com o bairro porque querem construir uma indústria lá e falam assim, não, eu vou te dar esse dinheiro aqui. Aí você vai lá e fica pagando aluguel de não sei o quê. Ou a gente vai botar você na Minha Casa Minha Vida, que é afastado de tudo, é longe da rodoviária, é longe da estação de trem, mas é porque a gente quer construir uma coisa aqui. E aí, enfim, é mais ou menos sobre isso que racismo ambiental, que o termo racismo ambiental está falando. Deu para ter uma ideia, entender? Podem falar no chat. Sim, sim. Tá bom. Exatamente. O Everton falou no chat. E não tem escolha, é aceita ou aceita. Exatamente isso. Gente, o slide hoje ele tá com um monte de problema. Foi. A gente tem 7 minutos nessa sala, mas eu acho que eu vou conseguir falar tudo. Esse é o nosso último slide. E aí, enfim. O Ailton Krenak, né, que é essa pessoa que está aqui do lado, nessa imagenzinha, ele é um líder indígena, ambientalista e escritor brasileiro, considerado uma das maiores lideranças do movimento indígena brasileiro, possuindo reconhecimento internacional, pertence à etnia indígena Krenak. Ele escreveu esses 2 livros aqui, um deles está aqui, vou mostrar para vocês. Nossa Senhora. Ele é, tipo, muito pequenininho, mas ele é muito bom, sabe? Tipo, esse eu tenho físico, o outro eu não tenho. Ele é assim, sabe? Desse tamanho, do tamanho da minha mão. E é fininho. E aí, esse foi o primeiro livro que ele escreveu, pelo menos dessa sériezinha aqui, que são pequenininhos, né? Não sei se ele escreveu outros, não faço a menor ideia. Mas, enfim, aqui ele está falando sobre como essa ideia de sustentabilidade que a gente tem está completamente errada, sabe? O que a gente está fazendo, as ações que a gente está tendo, não estão sendo sustentáveis. E aí ele conta no início do livro que o porquê de meu vídeo está travando. Meu vídeo está travando para todo mundo, gente. Gente. Para mim também tá travando. Tá travando? Então eu vou fechar essa sala e aí eu abro outra. Tá, então eu vou fechar essa sala e aí eu abro outra, tá bom?
Eu vou mandar para vocês no... Ok. A gente continua falando.